Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo as normas de recomendações da Organização Mundial da Saúde. E como não podemos deixar de produzir conteúdos e levar informações para vocês, está começando mais um painel condominial. Antes de começar, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube TV Síndico Legal, se inscreva. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar a trazer bons assuntos para vocês. Como todos sabem, diversas medidas legislativas estão sendo aprovadas nos parlamentos de outros países devido à pandemia do novo coronavírus. No Brasil, surgiu um projeto de lei proposto pelo senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Esse projeto ele é feito de caráter emergencial e conta com diversos temas dentro da legislação. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o advogado Miguel Zain, que é especialista em direito condominial. Seja bem-vindo, Dr. Miguel, ao nosso programa. Olá, Torrear. Olá, pessoal do Síndico Legal, da TV Síndico Legal. É sempre uma satisfação a gente estar fazendo esse bate-papo salutar, levar um pouco de informação. Estamos vivendo um momento de exceção na esfera mundial, né? O Brasil também não é diferente. Nesse momento está vivendo o chamado estado de exceção. E no estado de exceção existe as chamadas legislação de exceção também. O projeto PL 1179 é um exemplo dessa legislação, né? E ela vem modificando muitas relações jurídicas, sobretudo no âmbito privado, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso aí, vamos tentar passar um pouco de informação, sobretudo para essas pessoas que administram, que vivem e que têm negócios com os condomínios. Doutor, a gente sabe que o projeto PL 1179-2020 ele não entrou em vigência ainda. Mas, mesmo assim, a gente sabe também que ele está tendo muitas críticas, está causando muitas implicações. Mesmo ele não alterando as leis que já estão em vigência, por que ele está causando tanta crítica e tanta implicação dentro da vida condominial? Bom, veja bem, esse projeto ele está tratando de várias questões no âmbito negocial, no âmbito privado, da vida privada das pessoas, questões de aluguéis, questões de arrendamento, questões na área da agricultura e, sobretudo, também está tratando uma parte dele, né, fala sobre os condomínios, né? Então, a grande realidade, algumas críticas que eu vejo até com uma certa reserva, às vezes, de pessoas que não estão tendo muito conhecimento com relação aos princípios do direito privado e, sobretudo, com os princípios do direito civil. Essa é uma legislação, como a gente acabou de falar, uma legislação de exceção, né? Tanto é que no artigo 3º da própria lei, ela interrompe qualquer prescrição. Ou seja, o que quer dizer isso? Qualquer excesso que venha a ser cometido na égide dessa legislação, a pessoa, o ofendido, no caso, o prejudicado, não vai perder os seus direitos. Ele vai poder questionar, porque não vai correr o chamado prazo prescricional. Outra coisa importante também, ela tem uma vigência por um período, tem uma vigência tão somente até o dia 30 de outubro. Então, realmente é uma legislação de exceção. No momento que estamos vivendo esse estado de exceção, é importante salientar que após 30 de outubro, essa lei ela deixa de ter vigência e passa, então, a ter vigência as normas legais. No caso dos condomínios, como teve alguns quesitos que houve alguma alteração, que houve alguma admissão, né, vai prevalecer depois do dia 30 de outubro, obviamente, o que está descrito no Código Civil Brasileiro. Doutor, como que o projeto 1179 ele afeta diretamente na vida dos condôminos? Bom, nesse projeto ele tratou, sobretudo, o que mais impactou nos condomínios foi com relação às restrições a áreas comuns, né?
restrições a áreas comuns, a questão de obras também, né? Todos sabem que as obras nos condomínios são as obras úteis, necessárias e as voluptuárias. Então, o projeto só está admitindo obras necessárias, e as necessárias até em caráter emergencial. Outra questão também, as assembleias. O projeto vem admitindo também a assembleia, chamada assembleia virtual, né? É interessante falar que sobre a assembleia virtual até existe um projeto de lei em trâmite no Congresso, né? E já todas essas questões, tanto com relação à assembleia virtual, a restrição de uso da área comum, a essas obras também emergencial, agora para esse momento, já existe posição jurisprudencial, ou seja, julgados nesse sentido em que o projeto de lei vem ratificando agora. Existe alguma medida dentro do projeto de lei 1179 que restringe as áreas comuns? Existe. No projeto de lei, ele faculta, ele autoriza, melhor dizendo, o síndico a fazer essa restrição do uso da área comum, ou seja, fechar as áreas comuns, como, por exemplo, salão de festa, academia, churrasqueira, quadra poliesportiva, piscina e outros ambientes mais que tenha nos condomínios, como brinquedoteca, outras coisas mais. É bom considerar que existe vários tipos de condomínios que tenha mais áreas comuns e outros que não tenham, né? Então, todas essas áreas, o síndico vai ter a faculdade ou até mesmo o dever, a obrigação de fechar essas áreas. Mas por quê? Obviamente, para que previna todos os condôminos, aquela coletividade que habita o condomínio, previna eles com relação ao contágio desse vírus agora, que nós estamos a falar aí de um vírus perigoso e letal, né? Doutora, a gente sabe que grande parte da população vive em condomínio, né? E durante esse período de quarentena aumenta também o número de pessoas dentro do condomínio. Então, assim, aquela família que tem crianças, então também não é recomendado descer para o parquinho, para o playground? Bom, os próprios decretos, aí a própria legislação do governo federal, os decretos estaduais e muitos decretos municipais também, eles recomendam que as pessoas fiquem em quarentena. Isso é recomendação dos órgãos de saúde internacional, que fiquem em quarentena. O que é a quarentena? A quarentena é você ficar no interior da sua unidade. Então, não é aconselhável, em que pese as pessoas têm criança para ficar, querer descer na área comum, não é aconselhável. Eu acho que, no momento desse pandêmico, é até uma atitude irresponsável de um pai querer levar uma criança, burlar essa questão da quarentena e querer levar uma criança para uma área comum, onde essa criança vai correr o risco até de ter um contágio, né? Então, isso trata-se até de uma restrição do uso da propriedade, né? Isso está criando alguns problemas nos condomínios que as pessoas não estão entendendo. Por quê? O direito de propriedade diz lá no direito de propriedade, o proprietário pode usar, gozar e dispor da coisa. Então, muitos não estão entendendo por que eles não estão podendo utilizar a coisa, ou seja, gozar, utilizar a área comum. Ora, nós estamos de frente de um problema onde está sendo questionado dois direitos. Um direito à propriedade, o outro direito à saúde. E o direito à saúde trata-se de um direito difuso e coletivo, ou seja, ataca toda a coletividade. Inclusive, o direito da coletividade, ele se sobrepõe ao direito do particular. Então, nesse caso, como nós estamos frente a uma pandemia, a um grande problema caótico de saúde a nível mundial, isso não é só aqui no Brasil. Então, neste momento, a coletividade, os direitos da coletividade se sobrepõem ao direito do particular. É este o princípio do direito. Muitas pessoas não estão entendendo por que os síndicos estão restringindo essa área. Obviamente, é para proteger este direito coletivo e difuso das pessoas, que é o direito à saúde.
Doutor, o senhor, como grande especialista do direito condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Seccional Mato Grosso, qual que é a sua recomendação para os síndicos lidarem, conseguirem resolverem esses conflitos que estão acontecendo dentro dos condomínios durante esse período de pandemia contra o novo coronavírus? Bom, a primeira coisa que uma gestão condominial tem que ter é o chamado bom senso. Ele tem que lembrar que o cargo de síndico é um cargo eletivo, ele está como síndico porque ele participou de um pleito eleitoral. Então, este síndico ele tem que agir, primeiro, com bom senso, e todas as atitudes dele têm que ser razoável e tem que ser proporcional. Tudo que for fora da proporcionalidade ou que não for razoável, ou seja, o síndico não vai ter a legalidade, não vai acompanhar, ou seja, abraçar essas atitudes do síndico. Então, é o chamado bom senso, ele tem que ter bom senso. Como, por exemplo, vamos citar, o PL fala com relação a obras em condomínio. É óbvio que tem muitas pessoas que, nesse momento, estão fazendo obras de reforma. Eu tenho conhecimento, por exemplo, um condomínio que eu dou assessoria jurídica, que antes da pandemia, e aí iniciou a pandemia, tinha 14 obras em andamento. 14 obras em andamento. A recomendação foi para que parasse todas as obras, para que não tivesse grande fluxo de pessoas. Então, só poderia ser feitas as obras necessárias, aquelas que têm a necessidade, e emergencial. O que é uma obra necessária e emergencial? É aquela obra, por exemplo, queimou um ar-condicionado, estragou um disjuntor, alguma coisa assim que é necessário para a pessoa conviver na sua unidade ou viver da habitabilidade na sua unidade durante esse período da quarentena. Esse é um exemplo. Então, essas obras podem fazer, mas tem algumas obras também que são de reforma e que não vai ter muito impacto no condomínio, que são obras rápidas. Eu penso que, nesse caso, o síndico pode usar o bom senso, liberar rápido, sempre exigir que todos os prestadores de saúde, olha, que usem as máscaras, que entrem no condomínio com as máscaras, fazer o uso do álcool em gel. Isso aqui o síndico pode fazer, isso aqui chama-se prevenção. Então, isso o síndico pode fazer. E ter o bom senso acima de tudo. Como vocês viram, o PL 1179/2020 está em processo de aprovação na Câmara dos Deputados. Ele deverá sofrer algumas alterações, mas sabemos que é muito importante esse projeto ser aprovado para ajudar os síndicos a driblar os conflitos dentro dos condomínios nesse período de pandemia. Essas e outras entrevistas vocês acompanham na TV Síndico Legal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva. Acompanhe também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E veja os nossos conteúdos exclusivos sobre legislação e gestão condominial no portal sindicolegal.com. Até o próximo programa.